Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje a gente está em mais um episódio do Clube do Livro e a gente vai fazer uma resenha desse livro muito interessante que é O Mercador de Veneza, um livro do William Shakespeare. A gente tinha anunciado no mês passado que a gente ia falar sobre ele. E já dando um aviso importante, mês que vem a gente não vai analisar um livro, vai analisar um conto, que é o conto O Corvo, do Edgar Allan Poe. É um conto em meio de suspense, terror. É uma coisinha simples, a gente vai fazer até uma leitura comentada. E aí o João vai estar junto comigo e com o Quinha. E aí, curte, né? Se inscreve, compartilha, deixa um comentário, dá um mortal pra trás e seja bem-vindo ao nosso episódio. E aí já vamos começar perguntando o que tu achou, Quinha, do livro, qual foi a sua impressão? Primeiro de tudo, que você sempre tem o livro físico, né? É, Eu sempre tô aqui no. O site que eu li dessa vez foi o Domínio Público, porque esse livro está em domínio público, né? não é pirataria, galera. Não é pirataria. Isso aí. Então, cara, achei divertido. Não sei nem se a proposta dele, né? O que eu te falei um pouquinho antes. Se a proposta dele era ser uma comédia que nem o conto de Natal que a gente leu há 2 meses atrás, ou 3, se eu não me engano. Uhum. Mas não tem como não Não, rir, não, né, cara? não. O Sonhos de uma Noite de Verão, né? É, isso aí. Sonho de uma Noite de Verão. Que é ele, assim, é uma comédia, né? Aham. Esse aí eu não sei se a ideia era ser realmente uma comédia, mas tem umas pitadas ali que tu ri. Não sei se é tipo a questão de como as coisas eram antigamente nas relações sociais. E a gente vendo hoje em dia acha meio engraçado, né? Aham. Então não sei se é isso ou se realmente tinha uma pitada ali de comédia. Cara, eu acho que tinha, porque tem um momento ali. Cara, essa cena foi muito boa. Que o cara chega lá e fala: pô, o fulaninho não devia ter te convertido do judaísmo pro cristianismo. Agora o preço do toucinho vai ficar mais caro, porque. Ah, sim. Aham. Caraca, muito bom, cara. Aham. É, Porque. eu lembro dessa parte aí. E, cara, é outra coisa que se fosse de hoje em dia, o Shakespeare, né? Seria cancelado. Esse livro seria com certeza considerado antissemita, né? Antissemita demais. Porque o vilão, entre aspas, da história é o Shylock, acho que é assim que se fala, que é Uhum. um judeu que ele é um. Ele é tipo um agiota, digamos assim, né? E ele meio que quer fazer a sua dívida valer. E eu li uma introduçãozinha, né, nessa edição que eu tô, uma introduçãozinha do livro, e fala que um dos personagens mais emblemáticos é o Shylock, mesmo ele não aparecendo sempre, porque ele é muito característico, assim, né? Ele é muito assim, não, eu quero que seja feita a minha vontade, a lei seja cumprida, e ele é tipo meio rabugento, né? Tipo, a filha dele fugiu e ele, porra, ela levou meu dinheiro, ela levou meu Ele tava dinheiro. boladão por causa do dinheiro, né? É, Isso que eu ia falar, que ele tem todas aquelas características, né, meio que famosas e ruins dos judeus, né? que De a ser um cara galera. muito avarento, cara. Isso aí, só pensei. Realmente o judeu acho que tem essa fama, né, de só pensar em dinheiro. Não é fama que eu quero falar, essa. Tem uma palavra pra isso. Estereótipo. Estereótipo, é. Tem esse Cara, estereótipo. e é engraçado, eu tava falando com uma colega sobre o livro, né? Aí eu falei, o cara judeu que tem dinheiro. Aí ela falou, pô, todo judeu tem dinheiro, né? Eu, deve ser tipo um judeu ajudando o outro, assim, tipo uma sociedade, digamos assim, né? Ela falou, pô, já conheci um judeu que era pobre e ele se converteu pra Umbanda, cara. Aí eu, Foi por isso. caraca. Aí deixou de fazer parte do clubinho, né? Aí É, acabou perdendo dinheiro, isso aí. isso aí. E E. aí, falei, falei. Termina aí. Não, ia dizer que e realmente o nome dele era um nome tipo em hebraico lá, tipo uma coisa muito fora da curva, né? Uhum. Era tipo o Zimmerman, o nome do cara. Uma coisa assim. É, mas também os judeus, assim como os árabes, né? Talvez muita gente fique ofendida porque eu coloquei os dois na mesma frase, Ah, comparando. Mas eles dois têm esse espírito, como o próprio Shylock é, um mercador, sabe? O árabe também tem muito disso, o judeu tem muito disso. Eles vêm, tem esse dom, talvez, desde essa época aí que o Shakespeare escreveu o conto, né? Lá aham. do início da Idade Moderna, entre nessa transição, né, da Idade Média, Idade Moderna e tal, época dos mercadores. Então, acho que é realmente uma característica deles, assim, de trabalhar muito
E ainda mais trabalhar muito bem com essa questão de vendas e negócios, coisa do tipo. É. E aí tem até no livro, eles ficam falando um pouco, né, de que o Antônio, que é o mocinho, digamos assim, ele é um cara que ele empresta dinheiro sem juros e tal, porque Uhum. isso era considerado usura, né, você cobrar juros e tal. Tinha essa E a, questão da igreja católica, né? Do lucro é, também, né? a igreja, por muito tempo, proibiu os juros, né, considerando que era usura, tipo, você meio que cobrar mais do que era devido, e os judeus não. E aí até eu acho que foi com a reforma protestante que realmente teve uma mudança desse paradigma, né, do trabalho e do dinheiro no cristianismo. Tanto que agora tem até uns exageros, né, dessa coisa do Uhum. pastor e tal, que fala só de dinheiro. E cara, no catolicismo eu acho que isso só tem mudado, só mudou assim no século XX, com um santo que é o São José Maria Escrivá, que ele fala sobre o trabalho para santificação e tal, né? Uhum. E talvez um pouco antes com São Francisco de Sales, mas isso são coisas que não tem tanto a ver com o livro, talvez não vale a pena tanto perder tempo, né? Uhum. Mas cara, achei, tipo assim, impressionante que a gente tava falando sobre isso, né? Sobre essa questão de judeus, de católicos. A gente tava falando de religião, um papo assim, né? Aham. E logo quando eu comecei a ler o livro, foi isso de cara, É, no mesmo dia. sim. Pois é. Cara, eu vejo, por exemplo, eu tava falando até contigo antes, né, da gente começar aqui, que eu fui dar uma palestra na igreja do amigo meu, e ele é protestante. E, e eu fiquei olhando assim, e cara, eles têm um estilo de vida, digamos assim, muito diferente de quem é católico, sabe? Uhum. Tipo, as palavras que eles falam nas suas casas, sabe? Tem um cuidado. No caso, ele é presbiteriano, porque tem vários tipos, né, de protestante. Aí, no caso, eles têm um cuidado muito maior com as palavras em casa, assim, sabe? Tipo, eles sempre fazem uma oração antes de comer. No culto, é tipo uma igreja pequena, então todo mundo se conhece, não é tipo na igreja católica, que é grandona e não é todo mundo que se conhece, né? Só a galera que frequenta mais. Tipo, E, Termina aí. não, e que tipo, no cristianismo já é assim, dependendo, né? Imagina então, tipo, sei lá, pra quem é judeu, quem é muçulmano, quem é budista, vão ser Uhum. várias diferenças. O que eu vejo, assim, entre diferenças, né, na igreja de fora, né, que eu não sou... Digamos que eu não tenho nenhuma religião, né, não sigo nada assim. O que eu vejo de fora é que os evangélicos, né, claro que tem várias vertentes que nem você falou. Por exemplo, aqui na frente da minha casa tem uma igreja, Neopentecostal. Não, não, adventista. Ah, tá. E, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de lá e eu chamava ela de judia, porque tem várias coisas assim, tipo, questão de trabalhar sábado, questão de comer carne de porco, sabe? Que os judeus são bem mais ortodoxos, né, em certos pontos. E eu vejo vários evangélicos se aproximando mais dos judeus nesses pontos. Enquanto católico, às vezes, assim, parece mais liberal, não sei, Aham. talvez seja a palavra, mas ao mesmo tempo, a igreja, tipo assim, o ambiente da igreja, o católico é muito mais conservador e o evangélico aí nesse ponto é muito mais liberal, tipo, parece um lugar normal, Sim. até um lugar de palestra, enquanto a igreja católica, que eu acho que é, tipo assim, uma das grandes belezas do mundo, são as igrejas católicas, sabe? Tanto por dentro quanto a arquitetura por fora. Eu acho eles bem mais conservadores nesse sentido. É. É porque a interpretação difere, né? Porque os católicos falam que Jesus aboliu muita coisa que já estava meio que não faria sentido seguir do Antigo Testamento, que é o que os judeus seguem, mas Uhum. alguns evangélicos, dependendo do grupo, eles resgatam esses costumes, né? Carne de porco. Aí alguns tiram o domingo e voltam pro sábado como o dia de descanso, né? Esse Tem a tipo de questão coisa. do que o sábado começa depois das 6 da tarde de Isso, sexta, né? isso. Tem esse negócio de que, por exemplo, os cristãos mudaram o dia de sábado para domingo, para eles se diferenciarem, e porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Aí, no Uhum, caso, eles voltam pro costume antigo, que era realmente o sétimo dia, que é o sábado. Entendeu? uhum. Aí tem isso. Então, tem muita coisa. É todo mundo, né, cara, de estilo de vida diferente e tal, que a gente nunca vai saber. Tipo assim, eu tenho pra mim. A gente já tá desvirtuando pra caraca, né? Pode continuar? Fala aí, depois a gente vem pra uma sinopse e fala a história. Tá, beleza. Tipo assim,
como a gente falou naquele dia, né? O Pentateuco, que são os primeiros 5 capítulos, né, do Velho Testamento. Os É o Torá, né? 5 primeiros livros. 5 primeiros livros formam o Torá, que seria tipo a Bíblia dos judeus, certo? Uhum. Faz parte do Velho Testamento. E para os cristãos veio o Novo Testamento, eles também usam o Novo Testamento como parte da palavra. Isso. Tipo assim, eu nunca li a Bíblia, tá certo? Vou deixar aqui claro pra todo mundo. E pro Vitor, o Vitor já sabe. Mas eu sei poucas coisas. E eu vejo que o Velho Testamento é muito mais hardcore, sabe? Por questão muito. assim, que fala de sacrifício. Uhum. Eu lembro da história do profeta Elias, que é até meio sinistra, né, cara? Você deve saber. Uhum. Eu lembro que eu li uma vez que eu tava estudando a história de Israel. E o Novo Testamento veio muito mais soft. Uhum. A história de Elias, pra quem tá se perguntando, é que diz que umas crianças ficaram zoando que o Elias era careca, né? Um negócio assim. E aí... não é essa não, então eu confundi o nome. Não? Qual que é? Qual que tu tá falando? A que eu lembro era de um cara que ele vivia em um lugar, eu não lembro qual era o nome da cidade, mas que eles começaram a cultuar outros deuses. Uhum. Aí esse cara se retirou, esse profeta que eu imaginei que era o Elias. Aí eu acho que alguém falou com ele, alguma força aí, que eu acho que foi Deus, falou com ele, mandou ele voltar. E ele foi lá, fez uma parada de fogo e sacrificou todos os caras que cultuavam esses outros deuses. Eu não lembro dessa parte, não. Depois eu vou ver. Eu não sei se é exatamente assim, Uhum. mas eu lembro que tem uma parada assim bem sinistra, sabe? Uhum. Tipo, questão de envolvendo morte e tal, Sim. desses outros caras que estavam cultuando outros deuses. Sim. Enquanto o Novo Testamento não tem coisas desse tipo, né? Uhum. Só o Apocalipse que fala um pouco, né, da perseguição que vai ter no fim dos tempos, mas é uma outra coisa. Até Jesus fala, né, que ele veio, digamos assim, atualizar o Antigo Testamento, né, com coisas que ainda não tinham sido da compreensão do homem. Então, seria para o cristão uma visão mais perfeita de Deus, né? Enquanto que o Antigo Testamento seria algo incompleto. Mas para o judeu, ainda o Messias, né, ainda vai vir, que ele ainda não veio, ele ainda vai vir e vai instaurar de fato a religião do povo de Israel e tal. Aí, só pra finalizar, que eu esqueci até de terminar minha ideia. Fala. Tipo assim, eu não quero ofender os seus ouvintes, né? Que eu sei que muitos são cristãos, nem você. Uhum. Até porque, tipo assim, eu me identifico muito mais como cristão do que qualquer outra coisa. Uhum. Mais do que cristão, até do que como nada. Uhum. Mas, tipo assim, tentando ver de uma forma, vamos dizer, racional, que se não existisse nada, nenhuma força superior, parece que existia o Velho Testamento e os caras aí que, sei lá, que controlam, sei lá, coisa do tipo, né? Se quiser acreditar nessa teoria da conspiração. Uhum. Eles viram que o Velho Testamento estava muito hardcore e pensaram em reformar com o Novo Testamento, deixar mais soft e assim sabe, conquistar mais fiéis. Talvez nem por uma boa, nem por uma má, por motivos maléficos, mas sim só pra realmente ter mais fiéis e conseguir expandir mais, sabe? Uhum. Então eu vejo meio que dessa forma assim o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma parada hardcore e outra soft. Tem essas teorias, né, de que criaram a figura de Jesus para domar a população e tal. E também tem aquele negócio de que a Bíblia foi criada no concílio de Nicena para manipular o povo. Já ouviu essa história? Já. Tem, tipo, a visão que eu tenho é que, tipo, beleza, no primeiro século, né, que foi a data que Jesus passou, isso já tá virando um vídeo de religião, né? Enfim, vou responder, depois a gente volta, né, pro coisa. Foi mal. Não, mas é bom. Eu acho que a galera vai gostar de ouvir, né? Eu também acho que vai ser legal. O argumento contra esse negócio de que Jesus foi criado e tal é que, tipo, desde o primeiro século já tem relatos dos cristãos indo pro Coliseu, tipo, sendo sacrificados, sendo perseguidos e tal. E vários documentos, por exemplo, no livro Atos dos Apóstolos, mostra várias condições climáticas que batem com a época do ano, vários detalhes geográficos ali que batem. E aí, se você parar pra pensar, eles podem ter inventado a história de Jesus, mas caramba, já no primeiro século, poucas décadas depois, já ficou um negócio assim que todo mundo já acreditava. Porque, tipo, pra isso entrar como mito, demoraria muito tempo, né? E já no primeiro século, já tinha uma galera que acreditava e tal. Apesar de que era uma seita, o cristianismo era meio que uma seita dissidente do judaísmo, né? A galera nem dava muita bola, né? Tipo assim, eu acho que acreditar numa conspiração dessa
É que nem acreditar, tipo assim, quem vai acreditar em conspiração normalmente é quem não é cristão, né? Aham. E também tem a galera da ciência que vai falar que isso é besteira e tudo mais e prefere acreditar que realmente tem havido alguma forma de controle, né? Aham. Esse pessoal aí da ciência gosta muito disso. Aham. Mas, cara, você acreditar numa conspiração dessa é tão fácil quanto acreditar que realmente foi Deus que mandou escrever e acabou, É né? isso aí, é isso aí. É É, tão fácil quanto. é igual aquilo, esse que eu falei, o Império Romano criou a Igreja Católica no Concílio de Nicena para domar a população. Aí tu vai ver as condições históricas, tipo, 10% da população era cristã, a galera criticou pra caraca quando o Império Romano virou cristão, tem até isso no livro Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que ele fala que o Império Romano caiu porque eles adotaram Jesus como Deus e pararam de sacrificar as coisas pros deuses pagãos. Então gerou mó conflito de fé na população e tipo, por que ele instauraria essa religião que era tão impopular e simplesmente não continuaria com os deuses, né? Sendo que era muito mais fácil você, com uma religião politeísta, você absorver outras culturas, né? Tipo, tem nossos Era deuses, onde eu tem ia os chegar. seus aí, então tá tudo certo, né? Isso aí, porque, cara, o Império Romano era gigantesco, todo mundo sabe. Aham. E, cara, o império desse tamanho era muito fácil de, sei lá, o cara da Sérvia que acreditava em uma coisa, o Império Romano que, sei lá, acreditava em Júpiter, né, esses caras meio que herdados da cultura grega. Era muito, tipo assim, tá bom, você quer acreditar nos seus deuses aí da Sérvia, pode incorporar com os nossos e tu juntar tudo e beleza. Agora, a partir do momento que você se torna monoteísta, não dá pra existir tudo ao mesmo tempo, né? Isso aí. E aí tinha um altar na época do Império Romano que era do Deus desconhecido. Aí era o quê? Tipo, era um Deus desconhecido, então se chegasse uma pessoa de outra região, falava, reza então pra esse Deus aqui, o Deus desconhecido, que é o seu Deus. Entendeu? Tipo, era um Uhum. coringa. Aham, Aí, saquei. aí Paulo, quando começava a pregar para os pagãos, ele falava: Olha, vocês estão vendo esse Deus desconhecido aqui, que vocês sempre quiseram saber quem é? Esse aqui é Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro, os outros são falsos. Então ele usou essa parada para A converter as favor dele, pessoas. né? É, a favor dele. É isso aí. Saquei. E aí eles falam que inventaram um cânone bíblico, né? Quais livros eram da Bíblia, mas isso já estava meio definido já no século II, os principais, enfim. Mas detalhes, né? Vamos pro Mercador de Veneza. Quer fazer Bora, uma, bora. uma sinopse aí ou eu faço? O que a gente faz? Faz aí. Eu sou ruim nesse tipo de coisa. Tá. Então, basicamente, o livro se passa em Veneza, onde tem alguns comerciantes, e entre eles tem o Antônio, que é uma pessoa muito boa, generosa, fiel aos amigos. E tem Cristã. cristã, é um bom cristão, digamos assim, né? E tem um amigo dele que é o Bassânio. E o Bassânio, ele tá de olho numa mulher rica lá, que é uma herdeira dos Belmonte, né? E aí ele tá, pô, eu preciso cortejar essa mulher porque eu quero ela tem dinheiro, ela é bonita, ela é interessante. Só que pra eu cortejar ela, eu tenho que ter dinheiro pra, tipo, ir lá, pra dar presente e tal. Então, o Bassani pediu dinheiro pro Antônio. Antônio. Aí o Antônio falou: Olha, eu tô com uns barcos que foram navegar pra trazer tesouros, mas eu tô sem dinheiro. Vai lá então, fala com o Shylock, que ele é o judeu lá, famoso que empresta dinheiro pras pessoas, e faz o seguinte: pega o empréstimo com ele no meu nome. Aí o Shylock, como ele já tinha sido ofendido pelo Antônio em outras ocasiões, ele falou: então assim, vou fazer o seguinte, não vou nem cobrar juros se você não pagar a dívida. Como eu quero ser seu amigo, eu vou cobrar, em troca disso, 1 libra de peso da sua carne, do seu corpo. Mas é só uma brincadeira. Aí ele: não, beleza, então eu vou aceitar. Aí acaba que dá um problema e o Antônio não tem como pagar a dívida, né? E aí o Shylock, ele: Não, eu quero fazer valer a dívida, eu quero 1 libra do seu corpo, eu quero cortar o seu coração e ter ele pra mim. E aí, Uhum. como eles vão sair dessa situação é o grande ápice do livro. Mais pra frente a gente vai falar e a gente vai avisar, né, a parte de spoiler. Isso aí. Pra mim o livro já começa interessante que é sobre isso que a gente falou, né? Conversou esse tempo todo ainda agora sobre já esse conflito entre cristão e judeu. Uhum. Já mostra ali tipo, as diferenças de estereótipos, né? Sim. Talvez o cristão ali todo bonzinho, que não pensa em lucro, ajuda todo mundo. E o judeu avarento, né? Tava Aham. de sacanagem. Tem também o fato de que o Shakespeare era cristão, né? Então
naturalmente ele puxou um pouco a sardinha pro lado dele, né? Isso aí. O que me chamou a atenção também é esse ponto, porque esse livro é de qual ano, talvez? Eu não sei muito bem do Shakespeare, ele é de quê? De 1500? Cara, acho que 1500, 1600, por aí. Então, a gente vê hoje em dia, né, em 2022, já umas décadas pra cá, uma relação bem melhor entre judeus e cristãos, né? Aham. Então a gente percebe que lá atrás, talvez nessa época aí dele, ainda fosse bem, bem complicada a relação Sim. entre os dois povos. Mas beleza, e também outra coisa que me chamou a atenção é que de novo é outro conto que são duas histórias assim meio que parecem que vão correr separadas e do nada se juntam, né? Isso aí é maneiro, igual no Sonho de uma Noite de Verão. Uhum. Isso aí Porque que. tem essa aí que você. Rapidinho. Tem essa aí que você deu a sinopse, né? E do nada troca pra história dessa mulher que você falou, essa herdeira lá de Belmonte. Uhum, E ela testando meio que os pretendentes, né? Queriam se casar com ela. uhum. Então meio que essas histórias vão se juntar no final. Ah, e tem uma coisa legal, essa pretendente, como é que é o nome dela? Bácia, Acho que é isso. Bórcia. Acho que é Deixa eu isso. ver se eu pego aqui. Ela era uma herdeira lá, tinha muito dinheiro e tal. Pórcia, Pórcia. Bórcia. Tá. Ela. O pai dela tinha criado um enigma com 3 opções para a pessoa escolher. Tipo uma porta de prata, uma de ouro e uma de chumbo. E aí o pretendente que fosse digno dela escolheria a porta correta. Uhum. Então, só quem pudesse acertar poderia pedir a mão dela, caso contrário não poderia nunca mais se casar. E Então tinha um era enigma, né? Cada porta tinha uma um enigma. poesia, né? É uma Tipo, poesia, na verdade, e o cara, ele analisava a poesia e imaginava qual delas que seria certa a partir uhum, dessa poesia. isso aí. E também tem uma outra história que vai correndo, que tem um dos amigos do Antônio do Bassânio que se apaixonou pela filha do Shylock, que é a filha Uhum. do judeu. E aí eles estão planejando ali para fugirem, né? E viverem uma vida e ela se converter como cristã, que foi até aquela cena no começo do episódio que eu falei, né? Que sobre, você se converteu ao cristianismo, agora o preço do toucinho tá mais caro, né? Isso aí. Mas essa história aí fica bem mais side, né? Até imaginei que teria uma importância maior, mas ela fica mais em segundo plano. Só ajuda pro Shylock ficar puto da vida, né? Isso aí, ajudando a comédia, né? Isso aí, ajuda na comédia. E aí, tu falou uma outra parada além do enigma da Pórcia. Não sei se era da relação do judeu e do cristão. Não sei. Eu falei sobre isso e falei sobre essa história da Pórcia. Eu realmente falei outra coisa agora, mas eu não lembro. Depois a gente volta então É. nessa parada se a gente lembrar. E cara, eu fiquei anotando várias coisas aqui que o Shakespeare ele é um escritor muito filosófico, né? Então tem várias frases que ele fala aqui que dão maior reflexão, assim, sabe? Puxa uma aí. Por exemplo, a primeira coisa que eu anotei é logo no começo. Cadê? Aqui, ó. Eu pensei. Ah, tá. Eu ia enrolar aqui enquanto você procurava. Tá. Ele tá aqui, ó. Há homens que têm rostos tão parados que mais parecem lagos espelhados e que cultivam a imobilidade, apenas para com isso serem tidos por sábios, graves e conceituosos. Então fala tipo das pessoas que fingem uma sabedoria, né? Que tem um olhar assim meio que de sábio, meio assim. E a gente vê muito isso, a gente estava até falando, né? No grupo, o João falou de uma determinada pessoa que ele viu um vídeo e parecia muito robótica, muito aquela pessoa inteligentinha, né? Eu discordo dele em específico em relação a essa pessoa, mas eu entendo esse tipo de crítica, porque as pessoas querem parecer muito cultas e muito inteligentes e tal, né? E às vezes a pessoa mais inteligente é a que parece mais humilde, assim, né? Concordo. E, cara, vai parecer nada a ver, mas é verdade. Que o sotaque carioca ajuda muito nisso. Porque a gente é muito mais largado, a gente não tem essa coisa de ser culto nem tentando, né? Cara, eu lembro que uma vez tinha um evento católico que a maior galera de vários estados foi. Aí eu tava lá, aí todo mundo falando assim, não, porque não sei lá o que, não sei lá o que. Aí eu chegando, todo esculhambado, né? Pô, não sei lá o que, não sei o que lá. Totalmente diferente, cara. Cheio de gíria, né? A gente não sei lá, é instintivo, a gente não força nem nada. Às vezes eu até tento ser menos esculhambado, mas não dá, cara. Cara, e às vezes eu vejo que o ambiente tá muito
quando o ambiente está muito polido, eu tento dar uma diminuída nisso, sabe? Eu tento ser um pouco mais informal, fazer uma brincadeira, sabe? Não sei se é uma coisa do carioca. Eu acho que é, né, cara? Eu acho que é. Mas vamos seguir, senão a gente vai desvirtuar tudo de novo. Isso aí. Aí a gente vamos fazendo pela história, então? Pode ser, tipo assim, eu tive uma grande curiosidade, talvez, se essa palavra, lendo o livro, porque a gente vê essa história dos pretendentes da Pórcia. E, tipo assim, cara, como que era o amor no passado, nessa época? Porque existia essa coisa de pretendente, de casamento, de você ir lá e pedir a mão da mulher sem nem conhecer ela, nunca ter visto, né? E realmente parecia que, tipo assim, o cara ele dava uma declaração que era realmente um amor profundo, né? Agora, será que realmente eles se amavam dessa forma? Será que era, tipo, só uma forma de tentar conquistar, sabe, da época, mas não tinha um amor ali mesmo? E eles usavam talvez essa profundidade nas palavras pra tentar conquistar o coração da moça que... e ficava aquilo ali no imaginário dela, né? O dia que viria um cavaleiro e falaria todas aquelas coisas bonitas pra ela. Será que existia amor ou será que era realmente só uma estratégia pra conseguir se casar com a mulher? Cara, não sei. Mas não sei se você lembra, tem uma parte que a Pórcia fala que ela queria até dar a resposta certa pro Bassanio, porque ela tinha gostado muito dele, da conversa e tal, né? Então acho que não era só a declaração, acho que tinha um tempo ali de conversa, de repente acompanhada, pra ver se a pessoa era interessante e tal, né? É porque também, cara, a gente vive numa época de tanto estímulo, sabe? A gente, sei lá, vê mulher bonita toda hora no Facebook, no Instagram, sabe? Até a galera que vai além, vê pornografia, vê esse tipo de coisa. Então meio que parece que a gente se acostumou com, sei lá, com um sentimento vazio, assim, sabe? E isso parece muito estranho pra gente. Tanto que, pô, se algum cara chegar numa mulher assim desse jeito hoje em dia, pô, ele vai ser escorraçado, né? Sim, seria, mas não deveria, porque, cara, é uma parada, eu acho, tipo assim, não que eu faria, mas é maneiro, sabe? O cara chegar assim e se declarar de uma forma bonitona, sabe? Ah, mas eu acho que também chegar do nada assim é um pouco estranho hoje em dia, entendeu? Cara, não, é estranho, mas tu não acha que não acontece? Tipo assim, o cara que viu, óbvio que tem várias coisas assim que o cara só de ver a mulher, tipo, ele não sabe qual é a personalidade dela, né? Mas por exemplo, o Mário Schwartz, foi mal. O convidado aí. O Mário Schwartzman falou uma parada que era interessante lá no podcast que eu vi, que ele falou sobre a questão de energia que é ressonante e dissonante. Calma aí. Deixa ele aí, tá tranquilo, não tá muito alto não. Então, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, a energia é ressonante e dissonante, né? Para, vou! Aí eu acho que acredito muito isso, tipo assim, quando você conhece uma pessoa, não só você no cara e conhece uma garota, mas sim com amizade e tudo mais. Que a energia das duas pessoas se bate e realmente é ressonante, sabe, aquilo ali. Então acredito que isso existe um pouco também, como existe ao contrário, que é quando você vê uma pessoa, começa a conversar com ela e, cara, o santo não bate de jeito nenhum, sabe? Cara, às vezes é batata, assim. Às vezes eu vejo a pessoa e falo, cara, essa pessoa aí é escrota. E eu sempre estive certo. Sempre estive certo. Entendeu? Isso aí. Eu acho que faz um sentido, né? Assim, dá pra gente explicar de várias formas, né? Que é uma energia, sei lá, que inconscientemente a gente consegue perceber, sei lá, que é uma coisa da ciência. Enfim, não sei, né? Tem várias formas de explicar, mas que faz sentido, faz. A gente vê a pessoa, cara, eu tenho certeza que essa pessoa é gente boa, queria ser amigo dela, queria sair com essa garota. Ah, pô, essa pessoa com certeza é super escrota, pô, não quero nem contato. Uma doideira, né? É bizarro, né? Isso aí. Mas então, é isso que eu quero dizer, se isso acontecia nessa época, entendeu? Talvez, sei lá, ela viu o Bassanio e sentiu essa energia ressonante. Ressonante, né? Cara, eu não sei. Eu queria muito saber também como é a evolução do amor ao longo do tempo. Será que tem algum livro assim, tipo History of Love, alguma coisa assim? Caraca, deve ser maneiro, né? Deve ser maneiro, pra entender como é que era, né? Porque
Cara, eu entendo também que ela tinha vários pretendentes porque ela era podre de rica, né? Então Sim. também foi o príncipe de não sei lá onde, o príncipe de Marrocos, várias coisas Uhum. assim, né? E Foi. aí, é engraçado, teve até uma cena no Príncipe de Marrocos que tem os mouros, o nome, né, mouro, é um nome que era dado pro pessoal do norte da África. Tipo como se fosse o pessoal do Oriente Médio, né, com aquela pele mais escura. É, e aí ele chega e fala pra Pórcia, né? Ah, não se incomode com a cor da minha pele, porque isso não vai alterar a minha moralidade e tal. Aí ela até fala, ah, não, eu não me incomodo com isso, você é atraente assim como todos os outros e tal. Só que aí o príncipe da de Marrocos, ele erra o enigma, né? Ele pega, acho que a porta de ouro. Ele erra e não pode ser mais o pretendente da Pórcia. É isso aí, eu fui pesquisar aqui de quando que era o Shakespeare rapidinho, ele é do século XVI. Nasceu em 1560. 1500 e pouquinho, né? É, É isso aí, já as grandes navegações já estavam rolando, né? já, já. Então Isso aí. era nessa época aí mesmo dos mercadores, né? Sim. E aí é, tem a ver com o Antônio, né? Que ia ter uns empreendimentos, né? Que iam chegar e ele ia lucrar muito. E também eu acho que provavelmente o judeu deve ter se beneficiado, né? Porque como é que eles iam financiar a navegação? E os judeus Uhum. tinham dinheiro, né? Então talvez fosse isso também. Tem alguma coisa a ver ali com o contexto histórico. Sim, e aí tem uma parte que fala de que o Antônio tava esperando uma navegação que vinha até do México, né? Ou seja, aqui É, das Américas, né? aqui Aqui do pertinho. lado. Isso aí. Aí o príncipe de Marrocos ele erra o enigma. Um outro príncipe também, acho que é príncipe de Aragão, sei lá, um De negócio Aragão, assim. isso aí, Espanha. É. Ele também erra e aí eles não podem se casar lá com a Pórcia. E aí até que chega o Bassânio e aí a Pórcia meio que se encanta por ele e fica assim, tipo, pô, eu falo ou não falo a resposta? Não, mas eu tenho que respeitar o desejo do meu pai, né? Uhum. E aí o Bassânio ele fala, não, eu não aguento mais, eu quero logo tirar sorte ao invés de ficar só esperando. E aí é, ele escolhe a porta mais humilde, digamos assim, que é a de chumbo, né? Porque a de ouro e a Uhum. de prata seriam as valiosas e tal. E aí, escolhendo a de chumbo, ele ele acaba tendo lá a bênção, digamos assim, para casar com a Pórcia. E eles ficam fazendo juras, ó, oh, meu amor, que não sei lá o que não sei o que lá, né? Tipo, de um minuto pro outro, né, já tá assim. Isso aí. Também a gente não vê como é que foi o desenrolo, né? É, isso aí. Aí, enquanto isso, acontece uma outra coisa, que a filha do Shylock, que é a Jéssica, inclusive Jéssica é um nome do Antigo Testamento, se eu não me engano. Ah, e E sobre os nomes desse livro aí, cara, tinha que toda hora subir pra ler, porque é, tem o Bassânio, tem o Graciano, o Salani e o Salarino. isso aí. Caraca, eu ficava perdidão. Graziano, eu voltava, para quem não sabe, né, como Shakespeare ele escrevia em peças, é, no começo das obras tinha, né, uma listinha com os personagens e a função de cada um. É. Quem tá no YouTube vai ver essa listinha aqui, quem tá no Uhum. Spotify não vai dar pra ver, mas acredita em mim. É, e aí o Lorenzo, que ele é um dos amigos do Antônio do Bassânio, ele tinha prometido que ele ia buscar a Jéssica numa festa aí de máscara, né? Que ia ter à noite. E aí a Jéssica, ela não só fugiu, como ela pegou muito dinheiro do pai pra meio que financiar a fuga, né? Aí ficou meus juducadinhos. Mas, ele falou, tipo assim, a minha filha que, tipo assim, que vá pro inferno, né? É. Não importa com meus ducadinhos. Aham. Mó estereótipo, né? Aham. Aí ele ficou bolado e ele, essa corja, esses amigos e o Antônio, eles vão ver só, eu vou me vingar. E aí, como o Antônio ainda não pagou a dívida, porque parece que um dos navios tinha naufragado e tal, então eu vou exigir com o Duque que seja feita a promessa do contrato de arrancar um peso equivalente a 1 libra do coração dele.
Aí ele vai lá, e aí ele faz o apelo ao Duque, e aí tá, tipo, no dia do tribunal, assim, aí, cara, esse é o ápice, né? Que aí vai o Bassani e ele fala, olha, a gente vai ficar junto, eu agora preciso pagar o valor que foi emprestado pro judeu. Aí a maneira até que a Falou pra Pórcia, né? pra Pórcia, que ela era rica, né? Falou, ah, e quanto é? Ah, são 3.000 ducados. Ela, pô, mas só isso? Toma aqui, É. 6, Tomou 9, sei 6, lá. deu 6, né? É, ele dá, Ela ela dá. falou, leva esses 6 e depois a gente pode dar o dobro e, né? É, Uma tipo, a parada dessa. pessoa cheia da grana. Uhum. Aí, aconteceu uma coisa interessante. Quando o Bassânio foi pra devolver o dinheiro no tribunal, a Pórcia e a criada se vestiram de homem e foram pro tribunal também. Só que ninguém sabia que eles eram, que elas eram elas, né? Elas estavam disfarçadas, né? É, que elas estavam disfarçadas. Aí o Bassânio chega, ah, olha aqui o dinheiro, eu trouxe aqui com juros pra te dar, você não vai querer. Aí ele, não, eu não quero juros, eu quero que seja feita vingança. Ele impedia ali que as pessoas pegassem dinheiro emprestado comigo, ele vai ver só. Ele já pé da vida, né? Aí chega a Pórcia, como é que... Qual... Ela tava vestida de sábio, não era? De Não, juíza? era a Nerissa era de escrivão e ela era de. Era uma posição assim, meio do magistério. Deve ser tipo um advogado, digamos assim. É, algo assim. Aí ela tava tipo de advogada. Aí ela falou, olha, tá aqui no contrato que você tem direito a 1 libra do peso da carne do Antônio, então você pode ir lá e cortar aonde você quiser. Aí o judeu já, caraca, finalmente, olha só a minha vontade, vai se fazer. Que tava, antes disso tava no maior desenrolo, né? Até o próprio Duque tava tentando fazer com que o judeu lá não aceitasse o dinheiro e não pegasse o pedaço do coração do Antônio. Aí é até interessante porque o Duque ele fica falando, pô, Antônio, se eu pudesse escolher, eu gostaria de te salvar e tal. Só que aí vai abrir um precedente na corte aqui e aí todo mundo vai querer se aproveitar, né? Tipo, porque o cara fugiu do contrato, então agora não vale mais nada, né? E por aí vai. E aí o Duque falando pro Shylock, né? Ah, isso aí com certeza você tá pressionando ele, mas no final você vai ceder e vai deixar ele viver, né? Pra perdoar ele. Aí ele, que perdoar o quê? Eu quero a minha vingança. Boladão, né? Aí chegaram elas duas, né, no tribunal. Aí elas chegaram no tribunal e aí a Pórcia, ela falou, então você tem direito a cortar 1 libra do corpo dele. Aí ele já, meio que animado, ela falou, não, mas espera aí. Se você arrancar qualquer gota de sangue do corpo dele, então você não vai ter cumprido a sua promessa, porque está dizendo 1 libra de carne e não 1 libra de carne e sangue. Então você não vai cumprir a sua promessa. E, detalhe, nesse caso, pela lei lá do local, se você não cumprir o contrato, a obrigação vai ser sua. Então você que vai ter que morrer como punição. Sim. Aí... Tu sabe qual o clássico aí moderno que copiou essa parada do sangue que não pode arrancar? Não. Não? Não, Cara, quando eu vi que tinha essa parada de arrancar a libra de carne, eu tinha certeza que ia cair nesse clássico moderno que copiou essa história. Não lembro qual. O Alto da Compadecida, filme brasileiro. Mas eu não lembro qual parte. O personagem lá, o Chicó, que é o Selton Mello, né? Ele queria casar com a garota, aí ele fez um contrato com o pai dela que se ele não conseguisse tanto de dinheiro, o pai dela ia arrancar um pedaço de couro dele. Achei aquele outro cara lá que é o parceiro dele, que eu esqueci o nome, que é meio que o principal, né? Aí ele fala que no contrato dele não tá escrito sangue, se ele arrancasse o couro e tirasse sangue, entendeu? Ia dar o problema pro cara lá. Pô, maneiro, hein? De Shakespeare aí, o Alto da Compadecida. Caraca, e a versão brasileira do Shakespeare. Tem maneiro. O Shakespeare, né, que é mexicano. Tem o brasileiro agora. É isso aí. O Ariano Suassuna, que foi quem escreveu o livro do Alto da Compadecida, com certeza deve ter lido o Shakespeare. Com certeza. Com certeza. E fez uma versão nordestina. E aí, meio que pegaram ele na própria estratégia dele, né? Digamos assim. Que ele queria tanto apelar pra lei, né? Porque tava escrito ali certinho. E ele acabou sendo punido exatamente pela lei, né?
E acaba que a punição dele é a pena de morte, e aí metade do dinheiro vai pra filha e metade vai pro governo. E além disso, antes de morrer, ele ainda vai ter que ser batizado, né? Tipo, para um judeu ser batizado, eles renegam totalmente que Jesus seja o Messias, né? Deve ser, cara, deve ser pior do que pra ele morrer, É. né? Mas acaba lá que o Duque, ele perdoa, né? E deixa ele viver. É, tem isso, né? Tem isso. Não é. Ele fala, pra você ver como eu sou bondoso, diferentemente de você que queria matar o cara, eu te dou aí o perdão e deixo você viver. Aham. Aí ele Pô, perdoa. eu achava que ele ia ser morto. Agora eu não lembro. Acho que eu não prestei muita atenção nessa parte. Não, ele Porque perdoa. ele fala até, ficar sem meu dinheiro é pior do que morrer, então eu quero morrer logo. Ele né? fala isso. Ele fala isso. Ele realmente fala isso, agora eu fiquei na dúvida, mas eu lembro do cara falando que ia perdoar. Mas eu também não lembro de falar que mataram ele, sabe? E eu acho que ele ia ser morto. Mas não sei. Comenta aí quem leu o livro pra tirar nossa dúvida. E, cara, tem uma baita reflexão sobre isso que é... Tipo, a gente sempre quer ter uma coisa justa, digamos assim, né? A gente sempre quer, digamos assim, olho por olho, dente por dente, né? A gente busca isso um pouco, mas a gente se esquece também da caridade, que é tipo, fazer a coisa sem precisar de uma coisa em troca, ou mesmo não sendo exatamente o que você queria, você meio que aceitar. Que é uma coisa assim que a pessoa também não pode deixar de se impor, né, durante as situações. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente é muito viciado em tipo, tá na lei que é, sei lá o que, vamos supor. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Tá no contrato que o meu cliente tem que me pagar até o dia 15. Mas caraca, sei lá, o cara teve uma emergência super grave e vai ter que pagar no dia 16. Pô, cara, normal, entendeu? Uma coisa que acontece. E às vezes a gente quer exatamente tudo na sua caixinha. Tem até uma situação aí que tem acontecido com algumas pessoas que eu conheço, em que uma pessoa ela tá fazendo exatamente tudo de acordo com a lei. Só que ao seguir tudo de acordo com a lei, ele tá prejudicando todas as pessoas ao redor dele. Ou seja, será que a lei, será que o legal é mais importante do que o legítimo, né? Porque uma coisa é ser legal, não é uma coisa ser legítima, né? Então é muito mais importante ser legítimo, mesmo se for uma coisa ilegal, né? Cara, é o famoso a César o que é de César, né, cara? Isso aí. Mas é o que a lei não manda, cara. Muitas vezes a moral tá acima da lei. Tá certo que as leis são baseadas em moralidade, né? Mas nem sempre, não é né? sempre que isso se aplica. Tem tanta lei aí, aqui no Brasil que a gente vê que é pra sacanagem mesmo, né? Pois é. E... Cara, acho que tem muitas leis que são ilegais. Não, quer dizer, tem muitas leis que são ilegítimas, né? Tem até um negócio... se você vai transportar um bem de um estado para o outro, você tem que pagar imposto em 2 estados. Um negócio assim. Eu penso, cara, se eu fosse uma pessoa que trabalha com produto físico, cara, eu ia sonegar tudo que eu posso. Pô, cara, é um bagulho que inviabiliza comércio, sabe? Inviabiliza um pequeno produtor, né? Sem contar todas essas leis aí de... Enfim, não sei se acho que a galera agora vai parar de ver, mas essas leis de defender bandido também, sabe? Pô, dá muita raiva, cara. Eu não quero dar uma de, tá ok, mas é fogo, cara. Não, e o pior de tudo, é um montão de ladrão corrupto que dá essa canetada aí, criam a lei e aprovam. A gente aqui, enquanto população, não faz nada, porque é uma grande mentira, né, que a gente vive numa democracia. E é isso, cara, é um bando de filha da mãe, imoral, as piores pessoas do mundo fazendo leis. E como que eu vou respeitar isso? Sabe? Exatamente. Por isso que é mais fácil respeitar as leis de Deus que você nem questiona, né? É isso aí. Agora, que é de um bando de filha da mãe, você tem que questionar sim e o que foi errado não fazer. E acabou. Exatamente. É isso aí. Eu acho que nem tudo o que é legítimo é legal. Se a gente for pensar, por exemplo, nos regimes comunista, nazista, era uma coisa permitida na lei você perseguir seus inimigos políticos, né? Matar, botar em campo de concentração. Mas, pô, claramente foi um baita crime internacional, né? Então, é o ponto que a moralidade tá acima da legalidade, né? Isso aí. Pô, deveria, boa, pelo menos, né? É isso aí. É uma boa. E aí tem até coisas que a gente tem que pensar no dia a dia, né? Cara,
Por exemplo, no Brasil, cara, assim, eu sei que a gente não tem muita liberdade em relação à segurança, mas eu acho que a gente tem muito mais liberdade do Estado não ficar tanto de olho na gente. Tipo, fica, mas por exemplo, na Receita Federal, tu errou um negocinho. Eles notificam, falam que tem que pagar uma multa, beleza. Pô, nos Estados Unidos, cara, tu pode ir preso, sabe? Se tu não declarar um Mas é porque negócio. aqui é uma zona, né, cara? É o Não, lado. mas é bom ser uma zona, de alguma Sim, forma. tem os lados bons da zona. É. Que nem recentemente nós passamos por algumas situações em que inúmeros estados, né, soberanos estavam se utilizando desse fato para poder impor várias leis aí sobre as pessoas. Eu não vou falar assim em enigmas, né? Aham. Mas Quem é impor sabe, quem é sabe. que as pessoas deveriam fazer inúmeras coisas, né? Em prol de, entre muitas aspas, o bem maior. Uhum. Só que muita gente se perguntava se realmente era pro bem maior, né? Sim. E aí começaram a proibir as pessoas de irem em certos lugares, de fazer várias coisas, né? E, cara, como assim, cara? Sim, bizarro, né? É o que eu falei, como é que tem um bando de filha da mãe falando onde é que eu posso ir, o que eu posso fazer ou não, sabe? Sim. E Cara, tem gente que vai nessa, né? Tipo assim, não, é lei e acabou. e tem gente Vai que é fundo. super a favor, né? Não, os É. órgãos de saúde, o governo falaram Sim, que sim. tem, Tem que é gente que vai isso. nessa aí com tudo, cara. Que realmente E eu. dá abertura pro cara controlar a vida, né, dos outros. Uhum. Isso aí, cara, é uma das coisas mais perigosas que existem. Essa parada de você ter a sua liberdade sendo tirada e um montão de gente sendo a favor. Sim. Porque no piscar de olhos aí é a Coreia do Norte, acabou. E, cara, uma coisa que eu acho curioso, durante grande parte desse processo aí, eu estive em outra cidade, né? Morando em outra cidade. Uhum. E assim, fora um ou outro lugar que era muito chato com isso, tipo, até alguns assim que eu acho que faz sentido, tipo um hospital. Eu acho que é até bom, né, você ter uma certa proteção e tal. Uhum. Também concordo. Tipo, fora isso, cara, em uma cidade pequena, que era o caso de Araruama, não é uma cidade tão pequena, mas é pequena comparada a uma capital, né? Cara, a vida continuava normal, entendeu? O máximo que você tinha que fazer é meter uma máscarazinha aqui no queixo, pra se precisar dar uma subidinha, descer, entendeu? No Rio, não. No Rio, realmente, era uma coisa mais forte. Muito embora tenham abandonado certas coisas de distanciamento antes do que em outras cidades. Uhum. Né? E tipo assim, cara, quer usar máscara, tá bom, usa. Tipo assim, lá no Japão eles já usam há 500 anos, né? O meu problema é sempre com obrigações. Isso que eu acho é muito errado, sabe? Eu acho até uma coisa legal, tipo, pô, tu tá doente? Pô, usa máscara, né? Que aí tu não vai Isso aí. espirrar na cara de todo mundo, né? Acho que é até uma coisa que seria bom permanecer depois, né, disso tudo. Mas, pô, fora isso, essa obrigação. Aí era uma máscara que o cara tava usando há 2 semanas, já toda suja, com germes ali, entendeu? Usava Aí, só pra passar no coisa. isso aí. Cara, E ninguém se importava, tipo assim, sei lá, os fiscais, né, da saúde, dane-se. isso aí. E até se a gente for pensar em São Paulo, né, que é a cidade mais cosmopolita, mais globalizada, né, do Brasil, pelo que a gente vê no noticiário, era literalmente uma tadudita desse tipo de coisa, né? Não, e eu estive lá no início do ano em janeiro e, cara, era todo mundo, tipo assim, eu sem máscara era quase um alien. Aham. A Sabe? galera devia ficar olhando assim, né? Olhando tortão. Por isso que, cara, essa parada de cultura de massa, globalização e tal, tem seus lados ruins também. Que Com meio certeza. que torna a pessoa padronizada, né? Que aceita esse tipo de discurso e tal. Uhum. Né? É isso. E aí tem um último ponto, né? Da história. Quer falar mais alguma coisa sobre isso ou vamos? Não, pode seguir. E aí tem um último ponto que a Pórcia, que é a mulher do Bassânio, e a Nerissa, que era tipo a criada da Pórcia e que também ia se casar com um amigo do Bassânio, elas pediram, em troca do que elas fizeram para ajudar as pessoas, pediram uns anéis. Esses anéis, a Pórcia deu um anel especial pro Bassânio e a Nerissa deu um anel especial para esse amigo dele, que acho que é o Graziano, né? Acho que é o Graziano. E aí elas disfarçadas chegaram e falaram: a única coisa que eu quero em troca do meu serviço é esse anel aqui.
É, isso lá depois do julgamento que elas, né, conseguiram Isso, reverter a situação. isso. A única coisa que eu quero é esse anel aqui. E, pô, você. Aí eles, não, que isso? Foi uma pessoa que me prometeu e não sei lá o que. Aí ela, pô, você vai negar isso, esse pedido só por causa disso? Pô, eu não pedi nada, não pedi dinheiro. Aí eles acabaram que deram, né? É, deram os anéis. Deram os anéis. Aí quando todo mundo meio que se reuniu em casa, tipo, pra comemorar, aí elas falaram, era a gente que tava ali, você... Não, primeiro elas fizeram tipo um suspense assim, né? Ah, Aham. eu tô com o anel aqui porque eu encontrei com esse homem no caminho e eu me deitei com ele em troca do anel de volta. Sim. Mas uma sacanagem, Não, né? aí tem uma hora que eles falam aqui, ó. O Graziano falou: saiu pior a emenda que o soneto? Já somos cornos antes de casar? Na minha tradução não era assim, não. Na minha tá aqui. Cara, achei Já muito somos engraçado. cornos antes de casar. Muito bom, né? Ah, Aí, aí elas falaram: não, porque nós éramos as versões. Nós éramos, né, as pessoas disfarçadas, então a gente se deita todo dia com esses homens, porque no caso eram elas próprias, né? uhum. Então agora vocês têm que tomar cuidado com o anel e nunca mais entregar pra ninguém. Aí eles realmente não meio que prometem não mais entregar e tipo a história acaba feliz, né? É, eu Aí imaginei que ia dar um ruim no final, cara. eu também, eu fiquei, pô, vão desistir de casar, É. ferrou. Mas eu fiquei assim, cara, será que se os caras não dessem os anéis, será que elas aceitariam casar com eles ainda? Tipo, pô, Acho não, que sim. não foi fiel ao amigo, sabe? Não, porque tem até uma parte que o Bassanio fala lá no julgamento, ela acaba de chegar. Hum. Aí ele fala, eu preferia até que a minha esposa, que eu tanto amo, eu preferia que ela encontrasse a felicidade nos céus do que o meu amigo. Aham. Aí até a Nerissa disfarçada fala, acho que se a sua esposa estivesse aqui, ela não ia gostar Ela de não ia ouvir isso. gostar disso, né? Isso aí. Isso aí. Aí. Então, acho até que nessa ele pisou na banana, né? Deu um Aham. mole. Mas acabou que tudo terminou bem. É, Eu então achei que acho que isso ia não, dar um não ia dar ruim, problema. não. Eu achei que isso ia dar um problema. Eu não sei se o Shakespeare tinha que enrolar um pouquinho mais a história pra, sei Uhum. lá, pra render mais tempo de peça, aí ele criou isso. Não sei se foi isso. Cara, eu fico imaginando quanto tempo que durava a peça, porque o livro é tão curtinho, cara. E tipo assim, a parada falada é bem mais rápido do que na leitura, né? Cara, deve demorar uma horinha. Tu acha que ainda rende isso tudo? Pô, joga aí no YouTube, audiolivro Mercador de Veneza. Que aí a gente deve ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo demora. Tá. Eu lembro que no Sonho de uma Noite de Verão eu fiz essa pesquisa. E a peça demorava realmente uma hora. Alguma coisa assim. O audiolivro dura 2 horas e 40. Ah, então, pode botar uma metade disso aí na peça, né? 1h20 por aí, Uhum. né? Cara, tem essas peças de teatro clássicas? Cara, eu acho que tem, só que é difícil ter assim. Bom, aqui no Rio eu diria que é até mais fácil de ter, mas eu não sei onde tem, entendeu? Eu também não sei não. Tipo assim, também nunca procurei, né? Mas acho Também que deve não. ser uma experiência legal. A gente viu uma peça do Hamlet, lembra? É, Uns anos atrás, ali no é. Meyer. Só que não era muito fiel, Sim, eu, dava eu, uma eu viajada. percebi isso sem nunca ter lido. Claramente tinha muita loucura ali, né? Uhum. Pra ser fiel. É, Mas eu acho que seria interessante. E um dos meus sonhos é ver um teatro num teatro grego lá antigão, lá em Atenas. aqueles Deve ser show, anfiteatros né? abertos, assim, né? É. Pô, seria uma Deve boa. ter, né, ainda. Eles devem aproveitar o lugar, né, pra Acho fazer. que já. Parada. Acho que ainda tem. Acho que ainda tem. Inclusive, eu sei que nos países de língua inglesa é muito comum ter peça de Shakespeare, né? A gente vê até os filmes, né? Tipo, as pessoas na escola têm que interpretar a peça, né? É. Esses filmes assim de escola, né? Mas aqui não tem isso, infelizmente. É mais uma parada que a gente vê, né, que no episódio lá do Subsolo, do Notas do Subsolo, a gente tava falando que os russos leem pra caraca, e, pô, grandes autores da história são russos, Uhum. eles conhecem isso na escola, e a gente vê nos Estados Unidos em filmes nessa parada, tipo, o molequinho, a garotinha já tem o conhecimento de Shakespeare, né? É. E cara, aqui eu nem sei se tem. Assim, eu sei que tem
escritores de peças bem famosos, tipo Nelson Rodrigues. Só que Nelson Rodrigues é muito pornográfico para uma pessoa na adolescência interpretar, entendeu? Uhum. Não que as pessoas na adolescência não façam coisas piores, né? Mas geraria um certo escândalo, né? Esse Aham. tipo de coisa. É, até porque não é bom estimular, né? É, exatamente, exatamente. E, bom, seria o caso de interpretar Shakespeare. Tem até uma amiga minha que eu falei com ela, e ela falou, pô, eu participei de uma peça de Sonho de uma Noite de Verão, quando eu era da escola. Eu era uma lá das que se apaixona, das apaixonadas lá. Aham. Que eu não lembro o nome dos personagens agora. E, tipo, não é todo lugar que tem isso, né? Eu nunca tive isso. Uhum. A gente teve peça de teatro no ensino médio, mas foi totalmente jogado. Ah, não, nunca tive não. Nunca tive nada disso não. É, enfim. É, acho que meus comentários acabaram. Tem algum comentário aí pra fazer? Não, a coisa que mais me pegou nesse livro foi a questão do amor mesmo, nos tempos antigos, que eu fiquei mais refletindo, e a gente já passou por aqui. É. É, cara, acho que isso é um mistério aí. De repente eu vou pesquisar algum livro sobre isso, porque também é uma coisa interessante, sabe? Que eu Uhum. fico curioso às vezes de saber também. De repente a gente descobre alguma coisa. É. Beleza, Então é então. isso? É isso, fechamos o episódio. Acho que foi um pouco mais curto aí do que os outros, mas de qualquer forma, você que ouviu até o final, curte, comenta, se inscreve e esteja preparado para o mês que vem a gente fazer uma leitura comentada do Corvo. Não precisa se preocupar em ler antes, se você ler antes, melhor, né? Vai saber um pouco melhor, e é uma leitura curta. Mas enquanto você ainda não está, digamos assim, atualizado com o Clube do Livro, aproveita esse mêsinho que você vai ter para pôr em dia as obras anteriores. Eu vi que eu não tenho uma playlist do Clube do Livro no YouTube, então eu vou fazer. É só ir lá no meu canal, vai Boa. nas playlists, vai estar Clube do Livro, vou botar os episódios em ordem. Então, muito obrigado, você que ficou até aqui. A gente se vê no próximo episódio, na semana que vem, ainda não sei qual vai ser o tema. E até mais, valeu! Valeu, pessoal.